Boa tarde, meus queridos. A paz do Senhor, que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua vinda, que Deus abençoe a sua família, a sua saúde, que Deus abençoe os seus pensamentos, os seus sentimentos. Amém? Que o sangue de Jesus Cristo cubra todas as áreas da sua vida, cubra tudo que é seu e livre você e tudo que é seu de todo mal. Sejam todos muito bem-vindos à nossa oração da tarde. E nessa tarde, meus queridos, nós estamos orando para que a gente não aceite de volta aquilo que Deus, ele já levou embora, tá? Nós estamos orando para que de maneira nenhuma o inimigo ele consiga infiltrar de novo, nos convencer de novo de coisas que a gente não pode ser convencido a fazer de novo, a erros que a gente não pode voltar a cair neles de novo. Há pessoas que a gente não pode deixar elas voltarem para a nossa vida de novo. Irmãos, quando o inimigo ele vê que Deus ele começa a trabalhar na vida de uma pessoa e ele sabe que aquela pessoa ela estava numa marra espiritual, ela estava cativa. Então ela estava num cativeiro que ela não enxergava. Quando ela começa a caminhar com o Senhor, automaticamente Deus, irmãos, quando nós começamos a caminhar com o Senhor, ele faz isso. Ele nos começa a tirar de cativeiros. Só que o que acontece? Ao mesmo tempo que Deus ele trabalha para nos tirar, o inimigo ele trabalha para fazer a gente ficar. E quando ele vê que a gente sai com muita habilidade, com muita astúcia, e sem a gente perceber, ele trabalha para nos levar de novo. Então, essa é uma palavra, irmãos, que a gente tem que levar ela em consideração e levar ela a sério, porque Deus ele pode estar vendo que pessoas estão prestes a sair de um cativeiro espiritual. E o inimigo pode estar já trabalhando na mente delas para levá-las de volta. Pode estar trabalhando na mente, pode já estar armando um plano para fazer ela cair de novo. Então, irmãos, nós temos que ficar atentos com todo não de Deus que a gente já recebeu. Então, se você recebeu um não do Senhor recente sobre algo, se você começar a ter pensamentos para voltar para aquilo ali, não volta. Se você recebeu um não de Deus, se você recebeu uma instrução do Senhor com relação a algo que Deus te mostrou que encerrou na sua vida, findou esse ciclo, tá na hora tá na hora de outras coisas vão começar a acontecer. Vou dar um exemplo. Pensa você fazendo um tipo de trabalho. Deus fala, olha, findou isso aí, agora eu vou levar você para fazer outra coisa. Aí, de repente, você começa a ter pensamentos. Não, eu acho que eu tenho que ir lá fazer aquilo de novo. Não. Não troca a verdade de Deus pelo seu achismo. Ah, Deus mandou eu parar de fazer aqui, mas eu acho que se eu não fizer, vai ser assim, vai ser daquele jeito. Eu acho. Ah, fulano. Faz, sabe, tipo assim, uma pessoa chega e começa, ah, mas você já parou com isso? Mas, nossa, você era tão bom naquilo, por que você parou? E ele, pensando bem, eu acho que eu devo. Não. Cuidado com a sua mente, porque o inimigo, ele trabalha na nossa mente. Essa é uma das coisas que o Senhor já me falou. Que o inimigo, ele trabalha na nossa mente. Uma vez que ele põe o pensamento e nos convence, a gente faz. Então tem coisas que Deus não quer ver a gente voltando. Tem coisas, irmãos, que é por meio da obediência que nós vamos chegar. É por meio da obediência que nós vamos alcançar. É por meio da obediência que nós vamos receber. É por meio da obediência que vai permanecer. Se o inimigo, irmãos, ele não consegue nos impedir de receber uma bênção, não tenha dúvida que ele vai tentar tirar ela depois que você receber. Tem coisas que ele não consegue impedir de chegar na nossa mão. Mas quando a gente chega, ele leva embora facinho. Tem coisas que a gente passa muito tempo orando para ter. Mas quando chega na nossa mão,
No mesmo dia que chega, ele leva embora. Irmãos, são terríveis as coisas que, sabe, que a gente perde. São terríveis, não são muitas as coisas que a gente perde. Porque a gente, sabe, não percebeu e deu a legalidade. Então, cuidado, eu não sei para quem que vai ser essa palavra, mas Deus está falando, não volta. Não volta. Cuidado com o seu pensamento. Se eu te falei que é não, não volta. Olha o que diz a palavra do Senhor. Gênesis 3, a partir do versículo 1. Ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito. E ela perguntou à mulher, foi isso mesmo que Deus disse? Não comam de nenhum fruto das árvores do jardim? Respondeu a mulher à serpente, podemos comer do fruto das árvores do jardim, mas Deus disse, não comam do fruto da árvore que está no meio do jardim, nem toquem nele, do contrário, vocês morrerão. Disse a serpente à mulher, certamente não morrerão. Deus sabe que no dia em que dele comerem, seus olhos se abrirão e vocês, como Deus, serão conhecedores do bem e do mal. Quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, era atraente aos olhos e, além disso, desejável para dela se obter discernimento, tomou do seu fruto, comeu e deu ao seu marido, que comeu também. Irmãos, então aqui o inimigo ele conseguiu o que ele queria, né? Por meio de Eva, ele fez Adão cair e Adão pecar. Deus tinha dado uma palavra para Adão para ele não comer do fruto, de um determinado fruto. Então, eu sei, irmãos, que o inimigo, ele analisa. Ele sabe como entrar. Ele sabe como trabalhar. Ele sabe. Não adianta a gente pensar que ele não sabe, porque ele sabe. Ele não viu Adão indo até o fruto, que Deus tinha proibido Adão de comer. Adão não foi até o fruto. Adão, a palavra não fala que Adão estava batendo papo com a serpente. Adão estava, sabe-se lá o que ele estava fazendo. Se ele estava ali do lado de Eva, enquanto ela conversava com a serpente. Se ele estava fazendo o que ele tinha que fazer, enquanto Eva estava conversando com a serpente. Eu não sei se ele estava próximo, aonde o olho batia. Eu não sei qual que era a realidade ali entre Adão, a serpente e Eva. Só que quem a gente vê aqui conversando com a serpente foi Eva. A gente sabe que Deus falou para Adão, mas a serpente, ela usou a Eva próxima de Adão, né? A esposa de Adão, a companheira de Adão, a auxiliadora de Adão. A serpente, ela influenciou Eva, que influenciou Adão. Adão não foi lá pegar do fruto na árvore. Adão pegou do fruto das mãos de Eva. Às vezes, irmãos, Deus fala assim, não vai lá pôr a mão naquele fruto, como ele falou com Adão, mas às vezes alguém chega e coloca o fruto na sua mão. Às vezes você não está indo atrás da conversa, não está indo atrás da picuinha, mas a serpente faz a picuinha chegar no seu ouvido, faz você ter acesso da picuinha, faz você ter acesso, sabe? Você não tá se autoconvidando para ir, mas faz o convite chegar até você. Às vezes você não está lembrando do negócio mais, mas ela te dá um pensamento, ela te dá um sonho, ela te dá uma visão que faz você lembrar aquilo e querer aquilo de novo. Entende? Nós não sabemos, a palavra não fala que era Adão que estava batendo papo com a serpente. Adão não pegou o fruto das mãos da serpente. Ele não foi na árvore pegar o fruto, ele comeu das mãos de Eva. Às vezes o inimigo está usando alguém próximo. Então nós temos que ter cuidado, porque ele pode atuar na nossa mente, ele pode atuar em alguém próximo, mas o fato é que o fruto que Deus falou para você comer, você não pode comer. Aqui Adão deveria ter falado, Eva, eu não vou comer não. Não vou comer não. Deus falou para não comer, eu te avisei. Você comeu, mas eu não vou comer. Não, Adão, mas o fruto é docinho. Olha para mim, eu não morri. Olha para mim, não aconteceu nada. A serpente falou que não, que a gente não vai morrer porque vai ser bom, que a gente vai ter discernimento, a gente vai ter conhecimento do bem e do mal, a gente vai ser como Deus. Será o que eles viam em Deus que faziam eles quererem ter desejado ser como Deus, né? Mas o certo é que Adão deveria ter falado, Eva, não vou comer. Você não devia ter comido. Mas já que você comeu, eu não vou comer. Só que, irmãos, isso aqui é fácil quando a gente lê.
Só que quando o inimigo coloca o fruto diante de nós, muitas vezes a gente come. E sabe quando a gente percebe que comeu? Quando a maldição entrou, quando o problema entrou. Eu vou dar um exemplo para vocês, irmãos. Tem 3 dias que o Senhor tá ministrando isso no meu coração. Alguns anos atrás na minha vida, eu tive muita dificuldade de me desvencilhar de um meio. E passou. Eu consegui ter vitória e me afastei daquela pessoa que eu tinha que me afastar. Consegui me afastar. E era assim, aquela situação onde Deus falou comigo que, né, olha, se ficar entrelaçado aí, se você tiver entrelaçado aí, não come desse fruto, não é amizade para você. Mas eu ficava ali, igual unha e carne, não desentrelaçava, não afastava, não saía dali, não desvencilhava daquela pessoa. Mas com muito custo, eu dei conta. Com muito custo, com muita desobediência, com muito prejuízo, finalmente eu consegui. E passou o tempo. E eu lembro que eu estava aqui em casa, há mais anos atrás, há mais tempo atrás, eu estava na minha cozinha, eu não sei se foi por volta da hora do almoço ou tipo no finalzinho da tarde enquanto eu ia fazer a janta, mas eu acho que foi na parte da manhã, se eu não estou enganada. Eu estava de costas pro resto da cozinha e de frente pro fogão. E eu estava assim, né, de frente pro fogão, comigo acordada, mexendo no fogão. Eu tive uma visão. Eu vi uma pessoa chegando atrás de mim. Essa pessoa que Deus, na época, me dava muito essa palavra que, às vezes, eu tinha uma visão com essa pessoa de madrugada, quando o dia amanhecia, ela me ligava. E, às vezes, a hora que o meu telefone tocava, eu não sabia ainda quem era. Quando eu ia para atender, antes de eu chegar no telefone e ver quem era, Deus falava alguma coisa comigo. E aí, já me dava aquele gelo assim no coração. Quando eu olhava, era a pessoa, já ficava assim, ai meu Deus, então me ajuda a não contar, me ajuda a não falar nada. E eu lembro que eu estava aqui na minha cozinha, porque foi assim, eu demorei muitos anos para ter essa vitória, que trazia muita maldição para minha vida. Eu tipo comia do fruto, né, sempre. Aí eu lembro que eu estava assim no meu fogão, e eu tive uma visão e vi essa pessoa chegando na minha cozinha. Eu vi ela entrando na minha cozinha por trás de mim. Eu vi nitidamente como se ela entrando na minha cozinha e vindo até mim assim no fogão. Aí eu falei assim, uai, Senhor, o que isso quer dizer? Por que eu vi essa pessoa aqui na minha cozinha entrando e vindo até mim como se fosse me dar um abraço? E eu fiquei pensando naquela visão e comecei a ter pensamentos de procurar aquela pessoa. Eu não estava lembrando da pessoa, não estava com saudade, eu não estava pensando nela. Foi uma peleja, uma pessoa que me fez muito mal, uma pessoa que me fazia muito mal, me usava, me enganava, era muito falsa comigo. Então, assim, foi uma pessoa que quando Deus tirou da minha vida foi um alívio. Sabe aquela situação ruim que você não consegue se desvencilhar dela sozinha? E aí eu lembro que... Só que assim, irmãos, é por isso que às vezes eu falo, o negócio é tóxico, mas a gente não consegue desvencilhar. Porque eu gostava da pessoa, mas eu não gostava do que ela fazia comigo. Então, eu tive dificuldade para desprender, para desapegar. Porque a minha vontade era que Deus mudasse aquilo, mas Deus não ia mudar aquilo. Ele queria que eu me desvencilhasse. Então, eu assim tive essa visão e comecei a ter pensamentos de procurar essa pessoa. E aí e passou, e eu comecei a ter sonho com essa pessoa, e eu falava, Senhor, esses sonhos com essa pessoa de novo na minha vida. E eu passei ali um período de tempo depois dessa visão, tendo sonhos com ela, mas nenhum sonho que, no sonho é tipo aquele sonho que você sabe que é Deus que está te dando, que Deus testifica algo no sonho que Ele que está falando. Então não eram sonhos que eu via Deus testificando nos sonhos, mas sonhos com aquela pessoa. E eu fiquei assim, um período de dias com aquele sentimento de voltar para conversar com aquela pessoa de atrás, mas uma vontade muito grande de procurar a pessoa de novo. Só que eu resisti. Eu passei as semanas próximas orando, repreendendo, pedindo Deus para me mostrar. Eu falei, Senhor, levou tantos anos para eu ter essa vitória. É a vontade do Senhor que eu vá atrás e tal. E aí eu sei que passou a tentação. Eu não comi do fruto. O inimigo estava me fazendo voltar. Só que eu resisti e não voltei. Passou um período de tempo. De repente, do nada, a pessoa me procura. E quando a pessoa me procurou, eu achei estranho, porque Deus não me mostrou nada.
Deus não me mostrou que a pessoa ia me procurar. Geralmente Deus me mostra as coisas antes. Mas é como diz a palavra do Senhor, aquela palavra que Deus, ele deixou Ezequias para ver o que estava no coração dele. E eu lembro, e os anos passaram, mas eu não tinha recebido um sim de Deus, que aquela pessoa deveria entrar na minha vida. Só que o que o inimigo ele fez? Ele tentou comigo, como eu não fui, ele tentou a pessoa. E algumas coisas que a pessoa me procurou e começou a falar coisas da minha vida, que eram não coisas, digamos assim, íntimas, mas por situações. E eu fiquei assim, mas eu falei, Senhor, então... E assim com aquele medo de, sabe, de estar desonrando a pessoa, de estar sendo injusta. Mas aí fiquei com aquela angústia no coração, com aquele aperto no coração, porque eu pensei, o Senhor não me mostrou, o Senhor não me falou. E eu fiquei assim, irmãos, sabe, com o coração na boca, sem saber o que eu fazia. Mas o que eu fiz? Eu abri de novo a porta. Eu resisti à tentação quando ela veio em mim. Mas quando ela veio, nesse caso, era como se eu fosse o Adão e a Eva tivesse chegado. Eu deveria ter olhado e falado, olha, eu vou orar sobre isso, porque Deus, ele costuma sempre me mostrar as coisas antes, e ele não me mostrou isso, então eu vou orar. Ou então eu não devia ter falado nada, sabe? Mas o que eu fiz? Eu abri a porta de novo, deixei a pessoa voltar, deixei a pessoa entrar de novo na minha vida, entrar de novo na minha intimidade. E ali, os detalhes, irmãos, eu não vou falar. Mas só Deus sabe a maldição terrível que eu fiquei debaixo dela. Eu deveria ter permanecido com o não do Senhor. Então, por que eu estou falando isso, irmãos? Porque quando o tempo passa, o tempo tinha passado. Mas o não de Deus, ele não tinha caducado. Deus, ele tinha falado um não comigo. E olha como que... hoje eu penso e falo, Senhor, mas como que eu caí nisso? Eu demorei anos para ter essa vitória, para sair desse cativeiro. Quando eu saí, depois de um tempo que eu saí, eu passei aquele tempo todo debaixo daquela tentação. Eu resisti à tentação. Quando tudo acalmou, quando parecia que estava tudo resolvido, já não era aquela tentação no meu interior, era uma tentação externa que veio. Eu fiz toda a bagunça. Então, irmãos, nós temos que tomar cuidado, porque às vezes não é a gente que está indo atrás do pecado, entende? Eu não estou falando que a gente está indo atrás do pecado. Mas às vezes o inimigo dá um jeito de trazer o mal de volta. Porque ele sabe, irmãos, que quando a gente está, por exemplo, num processo com o Senhor, aonde Deus quer trazer edificação, aonde Deus, ele quer nos usar, aonde Deus, ele quer fazer coisas por meio de nós, o inimigo, ele sabe que quando uma maldição entra, ela bagunça tudo. Ela traz muita destruição, ela traz muito peso sobre a nossa vida, muitos prejuízos financeiros, às vezes aonde a gente não consegue avançar, não consegue fluir, sabe? A gente fala, Senhor, mas eu não estou entendendo que o Senhor falou que ia trazer edificação, mas eu estou vendo a minha vida de cabeça para baixo. E o que eu contemplei? Tudo aquilo que tinha entrado em ordem e tudo que estava prestes a melhorar, eu andei tudo para trás. Tudo que estava entrando em ordem, eu vi ficando de cabeça para baixo de novo. E tudo assim que eu estava com aquela expectativa de uma virada, de uma mudança, de uma melhoria. Mas foi tudo o contrário. Eu vivi tudo o contrário. E sabe, foi um período na minha vida que só Deus sabe. Porque eu não resisti à tentação. Então, irmãos, o inimigo, ele sabe que na presença do Senhor, Deus, ele quer trazer melhorias, ele quer trazer edificação e ele vai fazer de tudo para roubar de nós tudo de bom que Deus quer fazer. Ele vai fazer tudo o que ele pode para trazer maldição para a nossa saúde, maldição para a nossa vida financeira, maldição para as coisas que são, para o que é nosso. Sabe, ele toca em tudo o que é nosso. Ele altera tudo. Então nós temos que tomar muito cuidado, irmãos, porque quando nós temos um não de Deus sobre algo, é muito sério. É muito sério. Quando a gente passa por cima do não,
Eu estou dando para vocês um exemplo que eu passei por cima do não foi por maldade. Eu creio que Adão comeu, sabe? Não foi por maldade. A palavra fala que Eva foi enganada. Ela foi, sabe, ludibriada. A serpente era astuta, ela conseguiu convencer ela. Eu penso assim, será que Eva já tinha olhado para o fruto, já tinha sentido alguma vontade de comer ele antes ou não? Será que Adão já tinha sentido vontade de comer do fruto antes ou não? Porque eu sei que é tanta coisa que o inimigo ele arma tanto dentro de nós quanto fora de nós, para nos fazer cair em tentação. Então, olha o que virou a vida de Adão e Eva por causa daquilo. Olha o que virou a vida de Davi, quando ele caiu na tentação e adulterou com Batseba. E depois ele foi fazendo tudo aquilo. A maldição que veio sobre a família dele por causa do resultado daquilo. Então, irmãos, quando Deus ele fala que não, quando ele mostra que algo é maldição na nossa vida, se Deus ele mostra para você que algo é maldição na sua vida, faz de tudo o que você pode para se desvencilhar. Mas se tem algo que Deus já te mostrou que foi maldição e você já desvencilhou, não aceita voltar. A vontade pode estar no seu íntimo ou ela pode vir, sabe, externa, mas não deixa. Toma muito cuidado. Porque, irmãos, Deus ele trabalha para quebrar a maldição. E a gente pode viver em ciclos onde Deus quebra uma, a gente entra em outra, quebra uma. Eu vivi assim anos da minha vida. Uma atrás da outra, uma atrás da outra, uma atrás da outra. Porque eu não conseguia, sabe? Eu não conseguia caminhar da maneira que Deus queria. Eu mantinha dentro tudo que Deus estava mandando eu manter fora. Era como se todo dia, constantemente, eu fosse lá e desse uma mordida no fruto. Já mordeu esse fruto uma vez, já viu que trouxe maldição. Vai lá morder de novo. Vai lá morder de novo. Vai lá pegar do mesmo fruto. Então Deus está falando para alguém aqui, não volta a pegar daquele fruto de novo, porque quando você pegou dele, você viu o que ele fez. Você viu o que ele fez na sua vida antes. Não vai fazer diferente agora. Então não atraia maldição para a sua vida, voltando a pegar de frutos que Deus já te falou. Não pega daí. Frutos que você já pôs a mão, já viu que aquilo ali te apodreceu, te intoxicou, trouxe maldição para a sua vida. Frutos que você já experimentou dele e sabe que não presta, sabe que aquilo trouxe peso, trouxe maldição. Deus está falando, não volta lá e pega. Se chegarem numa bandeja para você, te entregando esse fruto, não pega de novo. É fruto que vai trazer maldição para a sua vida. Então, eu não sei para quem que vai ser essa palavra, mas tem alguém que Deus está falando, não coma desse fruto de novo. Não coma desse fruto de novo, porque ele já trouxe maldição para a sua vida. E se você comer, ele vai trazer maldição de novo, tá, irmãos? Então, toma cuidado, toma cuidado. Se é um mau desejo no seu íntimo, permaneça em oração, fica firme, porque a tentação ela passa. Se vier externo, se alguém vier te oferecer, não caia. Não abra a porta que Deus ele já fechou. Nós não podemos abrir as portas de maldição, porque que Deus já fechou. Quando Deus fecha uma porta de maldição, todo mal, toda destruição que entrava por ela, cessa. Então você contempla mais paz, mais saúde, você contempla mais avanço, algumas coisas que não desenvolviam, desenvolvem. Quando a porta é aberta, você vê tudo que era para desenvolver estagnando. E você vê problemas terríveis entrando. Deus trabalha para fechar portas de maldição, mas nós temos que ter esse entendimento. A porta que Deus trabalha para fechar, o inimigo ele vai pelejar para abrir. Ele sabe qual é a porta que ele tem que abrir na minha vida e na sua vida para trazer destruição. Então, nós não podemos cair em tentação. Nós não podemos cair em tentação. Não volta.
Não volta a comer do fruto que Deus mandou você não comer. Você já comeu uma vez, já sabe que trouxe destruição. Não volta a comer dele. Não volta para a porta que Deus já fechou. Não volta para a porta que Deus já falou para você. Aqui não. Amém? Então vamos orar para que o Senhor ele venha nos fortalecendo, nos dando discernimento espiritual, para a gente ficar atento a cada uma das ciladas do inimigo. Se você for tentado aí, não vai. E se chegar até você, espera mais um pouquinho, ora, para você não cair em tentação. Amém? Então vamos orar. Pai, em nome de Jesus Cristo, nós tomamos posse dessa palavra e pedimos a tua misericórdia sobre a nossa vida. Pai, eu peço a tua misericórdia sobre a vida dessa pessoa. Eu oro, meu Pai, para que as portas de maldição permaneçam fechadas. Em nome de Jesus Cristo, Pai, toda porta de maldição que o Senhor já fechou na vida dessa pessoa, eu profetizo que vai permanecer fechada. Eu não sei se o inimigo ele está agindo no íntimo dela, se ele pode começar a agir no íntimo dela ou se vai ser algo externo. Mas seja como for, Pai, eu oro para que o Senhor venha firmando a mente dessa pessoa, colocando nela a convicção do não do Senhor. E se o não do Senhor não virou sim, se ela não recebeu uma revelação do Senhor que mostra o contrário, se ela não recebeu uma revelação do Senhor que mostra para ela que o não virou sim, independente de quem chegue ao redor dela, independente de quão bom pareça, eu profetizo que ela não vai comer do fruto de novo. Ela não vai comer do fruto que o Senhor falou para ela que se ela comer, ela vai morrer. Ela não vai comer do fruto que o Senhor avisou para ela que se ela comer, vai trazer maldição. E filhos que o Senhor viu, meu Pai, que já comeram uma vez, estão sendo tentados a comer de novo. Já comeu, já viu a porta sendo fechada e agora o inimigo está tentando abrir a porta de novo. Eu profetizo que a porta vai permanecer fechada. A porta que o Senhor fechou, a porta de maldição que o Senhor fechou, ela vai permanecer fechada para a glória do teu santo nome, Pai. Que a tentação caia por terra. Eu profetizo a tentação caindo por terra e o inimigo ficando de fora, porque o lugar dele é de fora. A tentação vai cair por terra e o inimigo vai ficar do lado de fora. A porta de maldição, ela vai permanecer fechada para a glória do teu santo nome, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém, meus queridos. Não coma do fruto de novo. A porta de maldição, ela vai permanecer fechada para a glória do nome do Senhor. Resista à tentação. Deus te abençoe.